Graça e paz. Nós vamos ver um assunto hoje que é muito abordado na hermenêutica. Por exemplo, é, período ou contexto remoto ou imediato. Um mestre em teologia, um rabino, um estudante das Sagradas Escrituras deve conhecer ela por dentro, ou seja, eles não devem apenas conhecer o texto, ele tem que expor o texto e o contexto. Se não usar o contexto dentro do texto, pode virar pretexto. Então vamos ver o que é o período ou o contexto remoto e imediato, que é um dos parâmetros que não é muito usados nas escolas teológicas, porque uma pessoa não dá um ensinamento profundo e adequado para aqueles estudantes da Bíblia. E o importante é que a hermenêutica ela puxa um pouco a homilética, ou seja, a hermenêutica é a arte de interpretar texto, a homilética é a arte de preparar esboço para pregação. Então, o contexto remoto e histórico é algo bem profundo e bem aplicativo. O contexto é o nexo recíproco de vários elementos de uma oração, sejam próximos, que é o contexto imediato, ou sejam distantes. Então nós vemos aqui que vários elementos de uma oração, por exemplo, adoração, louvores a Deus e exaltação, isso é um dos contextos imediatos, ou trazendo para a igreja o Novo Testamento. E também muitas das vezes o intertestamentário, ou seja, que fica entre o Antigo e o Novo Testamento, nós vemos algo muito remoto em que o próprio Deus ele silencia para com Israel e para com os judeus de uma forma geral. O contexto inicial é a própria frase ou versículo em que o termo foi unido. Antes mesmo de recorrer um contexto imediato e remoto, é extremamente necessário entender o texto ou frase, onde o termo aparece o seu conjunto. No contexto inicial, a saber, se o vocábulo está sendo usado em sentido denotativo ou conotativo, é imprescindível. O contexto consequente é aquele que procede imediatamente ao texto. Como está escrito, né? É algo que liga relativamente o texto ao contexto, né? Como falei aqui de um termo que ele é usado denotativo e conotativo, que é imprescindível, que todos denotam, todos conseguem interpretar de uma maneira mais ampla. No contexto inicial, a saber, o vocábulo está sendo usado em sentido denotativo ou conotativo. O microcontexto de uma palavra ou de um versículo é um contexto novo, que a palavra ou versículo que procede a seguir no versículo considerando no contexto amplo, ou seja, numa explicação bem mais explícita. O importante é verificar o tema exposto pelo versículo, parágrafo do capítulo e como ele se relaciona com o esboço geral. Ou se não, podemos dizer que os capítulos antes ele era muito bem explicativo, eles não tinham capítulos. E também, devido a algumas mudanças, os livros de Samuel foram divididos. 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis,
1ª e 2ª Crônicas. Então nós vemos que, de acordo com a tradução, veio também a exegese e a interpretação dentro desses manuscritos. Em outros livros, útil ao estudante o emprego do método linguístico gramatical. Esse método combina o estudo étnico e lógico do vocábulo. É a relação desse termo com as partes frasais que o acompanham o uso do texto remoto por Cristo e mais tarde pelos apóstolos, imaginando uma nova fase interpretativa das Sagradas Escrituras, tipo a cristologia tendo as profecias do Antigo Testamento como pilar, ou seja, tudo aquilo que fala de Cristo, fala dos milagres, fala da vida de Cristo, que Cristo estudou verdadeiramente nas sinagogas. Ele foi um rabino, ou seja, um mestre, mestre dos mestres, rabi ou raboni, que é o mesmo sentido na antiguidade. Por exemplo, rabino é conhecido na antiguidade, o mestre das escrituras. E hoje, considerando, é um PhD em teologia ou mestre em teologia. Cristologia, tendo as profecias do Antigo Testamento como pilar, pois sendo explorada de maneira do seu contexto maior e geral para uma peculiar e especial interpretação. Agradeço a todos, Deus abençoe o meu pastor Eli Tenória, a minha pastora Cleide Santana e todo o ministério El Betel, em nome de Jesus.